Um dos principais elementos da Marvel que surgiu totalmente por acaso foram as múltiplas personalidades de Bruce Banner. O herói sofria diversas agressões por parte de pai e até mesmo viu sua mãe morrer, o que fez ele desenvolver uma psicopatologia chamada de transtorno dissociativo de identidade, que anteriormente era chamada de múltiplas personalidades, mas esse termo acabou caindo em desuso. Sendo assim, de tempos em tempos, Bruce aparece com uma nova persona, e essa nova fração da sua mente se manifesta na forma de um Hulk. Diversas personalidades do personagem já foram apresentadas e eu duvido que você conheça ao certo todas elas, mas pode ficar tranquilos que eu arrumei todas elas em um único vídeo aqui para vocês. Mas vale fazer alguns adendos antes de começarmos o vídeo. O primeiro é que Bruce tem centenas de personalidades que nunca se manifestaram, mas que já apareceram por alto nas HQs. Essas em questão não vão aparecer aqui no vídeo, como também formas do Hulk que não são personalidades novas. Um bom exemplo disso é o Hulk Nave Espacial, que é o Bruce Banner comandando por completo o corpo do Hulk, mas que não é uma personalidade nova. E vale lembrar também que só teremos o Hulk Bruce Banner, nada com os outros personagens gamas, como Hulk Vermelho, Bomba A, Mulher Hulk ou qualquer outro. Linhas do tempo alternativas também não vão estar aqui, então nada de Hulk 2099. Dito isso, eu começo a nossa lista com o primeiro, que é o Hulk Cinza. Essa foi a primeira personalidade do Hulk que apareceu nos quadrinhos, por mais que canonicamente não tenha sido a primeira a surgir na mente de Bruce. Tenho certeza que muitos de vocês acompanham quadrinhos há muito tempo, conhecem a história que a mudança de cores do Hulk foi resultado de um erro de colorização dos quadrinhos. E isso de fato aconteceu, mas nas HQs a explicação foi que os dois eram personalidades separadas e podiam se manifestar de formas diferentes, variando entre o verde e o cinza. Joey Fishett, que é o nome que ele próprio se deu, e eu espero ter falado certo, é uma das personalidades mais inteligentes, mas fisicamente uma das mais fracas, apesar de ainda ser mais forte que a grande maioria dos heróis da Terra. O personagem é conhecido por representar o lado mais ganancioso da mente de Bruce, e é uma personalidade que o próprio Bruce não admira muito, se perguntando por que Joey faz o que faz. Mas enfim, indo agora para a primeira versão verde do personagem, temos o Hulk Selvagem, e aqui não tem mistério nenhum, é o Hulk mais famoso e conhecido por ser a versão menos inteligente do herói, famoso pela frase Hulk esmaga. Ele é um lado infantil de Bruce que nunca pôde se desenvolver completamente por verem um lar quebrado e com um pai abusivo, mas que conseguiu se manifestar na forma de um Hulk, assim como muitos traços da personalidade de Banner. Esse Hulk só quer ser deixado sozinho, e também é uma das versões mais poderosas do personagem, ficando com raiva com muita facilidade, e consequentemente mais poderoso. Curiosamente, as outras personalidades do Hulk tratam o Selvagem como ele de fato é, uma criança, mas ele não é visto assim pelos outros personagens e costuma se envolver em batalhas sempre que aparece. Ele também ficará marcado para sempre como a personalidade do Hulk que fundou os Vingadores, por mais que ele não tenha sido intencional da parte dele. Como eu disse, ele só quer ficar sozinho. Indo para o terceiro da lista, essa é uma das personalidades mais famosas do Hulk, mas a maioria realmente não sabe o quão antiga ela é. Gravity Hulk é o nome criado pela fandom do Hulk, que abrange aparições em que Hulk é verde e tem a mesma força do Hulk Selvagem, mas age da forma mais astuta e fala claramente como Hulk Cinza. Ele apareceu relativamente pouco, sendo muito mais um Hulk selvagem, levemente mais inteligente do que qualquer outra coisa. Muitos nem mesmo o consideram canônico, mas ele reapareceu sendo apelidado como Cicatriz Verde, que é uma das personalidades mais famosas ao lado do Hulk Selvagem. Essa nova aparição foi marcada com o retorno do Hulk à Terra, onde ele foi atrás de seus antigos amigos que o baniram para sacar e que o Hulk também acreditava serem responsáveis por destruir o seu mundo novo. Essa versão até hoje é conhecida por ser fisicamente a mais poderosa do Hulk, com feitos como derrotar o Sentinela, lutar contra o Motoqueiro Fantasma e derrotar todos os Illuminati que o baniram. Mas tem um pequeno porém em relação a isso. Houve um pequeno retcon na série do Immortal Hulk, onde o Cicatriz Verde agora era uma personalidade do Hulk. Isso meio que desconsidera os dois serem um só, faz com que o Gravity Hulk não seja canônico e que o Cicatriz Verde seja uma das personalidades próprias dentro da mente do Banner. Mas alguns autores que trabalharam na direção das HQs do Hulk já afirmaram em entrevistas que os dois são um só. Então isso depende muito da concepção de quem está escrevendo a história. Particularmente eu gosto mais da ideia de que são a mesma personalidade e que o Gravity Hulk é sim canônico. Ele também representa um aspecto da mente Banner, que é o rancor pela humanidade, sendo completamente antissocial e tem um teor mais vilanesco. Era uma personalidade que representava o desmerecimento de Banner sobre si mesmo, mas foi algo que mudou bastante na encarnação do Cicatriz Verde. E bom, canonicamente, o Hulk demoníaco foi a primeira personalidade desenvolvida pelo Hulk durante a sua infância e constantes ataques do seu pai. O Hulk demoníaco inicialmente serviu como um protetor imaginário e uma figura paterna alternativa para proteger Bruce Banner, mas por causa dos sentimentos complicados de Bruce sobre seu próprio pai, o Hulk demoníaco também assumiu vários aspectos do medo de Bruce. Isso inclui uma aparência inspirada na cobra bíblica que tentou Adão e Eva. Essa versão representa a incapacidade de Bruce de imaginar um amor sem dor. É por isso que, apesar de ser extremamente bonzinho para Bruce, tem essa aparência que parece muito mais de um vilão do que de um herói. Como eu disse na introdução, muitos conceitos relacionados às personalidades do Hulk foram alterados com o tempo e o Hulk demoníaco foi uma delas. Muitas das coisas que eu falei do Gravity Hulk foi atribuída ao Hulk demoníaco, como a forma mais inteligente de falar e o lado
lado mais vilanesco em relação à humanidade. E é até por isso que muitos consideram que o Gravity Hulk não é canônico, já que essa personalidade do Hulk faz basicamente a mesma coisa. Como o Hulk selvagem, o Hulk demoníaco só quer realmente proteger o Bruce do mal, mas ao contrário do Hulk selvagem, ele não se importa com quem ele tenha que machucar para fazer isso. Ele volta a aparecer na série do Immortal Hulk e é o Hulk em atividade que até mesmo luta contra os Vingadores e acaba sendo preso dentro da mente de Bruce. Essa é uma das personalidades mais poderosas fisicamente, sendo que o Thor nem mesmo tinha chances contra ele. Em alguns momentos foi mostrado o Hulk cinza e o verde sendo incapazes de bater de frente contra essa versão também. Mas indo para a quinta persona do Hulk, temos o Hulk com a mente de Bruce Banner. E olha, eu procurei bastante algum local que indicasse qual seria o nome dessa personalidade. Como eu não encontrei, vou deixar desse jeito mesmo. Essa é uma versão do Hulk que na verdade é comandada pela mente de Bruce Banner. Existe mais de uma versão assim aqui nessa lista, mas essa foi a primeira e também uma das mais famosas, e você também conhece, mesmo que não saiba. Essa é a versão do Hulk que salvou todos os heróis nas Guerras Secretas segurando uma montanha que foi lançada em cima deles. Esse Hulk também chegou a receber o perdão da Casa Branca por todos os atos envolvendo o Hulk selvagem e até fizeram um desfile após isso. Esse Hulk aqui não representa nada, ele é basicamente a mente de Bruce no corpo do Hulk. E por curiosidade, essa é a versão mais próxima que temos do Hulk de Vingadores Ultimato, apesar de todos identificarem ele mais como Dr. Jade, que eu vou comentar mais pra frente, mas no caso, ele realmente seria essa versão do Bruce Banner. Mas já que estamos falando de um Hulk que tem a mente de Bruce Banner, a próxima persona é completamente oposta, sendo no caso o Hulk sem nenhum tipo de mente dentro dele. Essa versão do Hulk é a primeira que surgiu fora da mente de Bruce Banner, e não foi uma criação direta ou indireta do seu transtorno. Essa versão surgiu por conta do vilão Pesadelo, e foi projetado especificamente para causar o máximo de caos e destruição possível. Esse é o Hulk ausente de qualquer parte do Bruce Banner. Na verdade, ausente de qualquer tipo de pensamento além do desejo massivo por destruição. A única emoção que ele sente é raiva, ele sente isso o tempo todo. Por conta disso, ele é estupidamente poderoso, mas não tem nenhum controle sobre suas ações. O Pesadelo utilizou o próprio medo de Bruce do que o Hulk poderia fazer e trouxe esses medos à vida, criando o Hulk sem mente no processo. Felizmente, o Doutor Estranho estava monitorando o personagem e fez todo um trabalho mental para que essa persona do Hulk deixasse de existir, e desde então ela nunca mais foi vista. Mas indo agora para outra versão muito famosa do personagem também, o Professor Hulk é uma das personalidades mais queridas entre os fãs e particularmente a minha favorita, mas é mais uma com controvérsias. Mas dessa vez as controvérsias não são dentro dos quadrinhos, mas sim entre os escritores que tinham visões diferentes do personagem. O Professor Hulk surgiu uma história onde Bruce estava ficando completamente perturbado com o Hulk verde e o Hulk cinza brigando em sua mente. Isso chegou ao ponto onde ele mesclava entre as duas transformações ao mesmo tempo e destruía tudo à sua volta. O amigo de Bruce, Samson, que também é um personagem gama e um psicanalista, ajudou o Hulk a curar os seus traumas do passado com seus pais e uniu as três personalidades em uma só, no caso cinza, verde e Bruce Banner, criando o Professor Hulk. Mais tarde houve uma reimaginação e o Professor Hulk seria o estágio adulto da mente de Bruce, enquanto o selvagem seria o lado infantil e o cinza seria o seu lado adolescente, mas particularmente eu prefiro a versão inicial. O diferencial dessa transformação é que o Bruce criou um protocolo de segurança na mente dessa personalidade para que se esse Hulk ficasse bravo, ele se tornaria mais fraco e eventualmente se transformaria em Banner com a mente do Hulk selvagem, ou seja, totalmente inútil. Esse também é o Hulk com as aparências mais humanas de todas e foi a versão que viajou no tempo e conheceu o Maestro. O mesmo Maestro que não vai entrar nessa lista porque essencialmente ele é o Professor Hulk mais poderoso e louco pela radiação gama. Se bem que essa questão de ser mais poderoso atualmente é bem discutível, porque isso foi só no quadrinho inicial, porque no último ele tomou um sacode do Hércules e até eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre, ficando completamente indignado com a forma como trataram o Maestro. Mas enfim, embora o Maestro possa ser uma personalidade alternativa de Bruce Banner de uma realidade diferente, há uma chance de que o Hulk possa se tornar o Maestro. Isso foi demonstrado quando o Hulk começou a se referir a si mesmo como Maestro. Isso porque um estilhaço estava preso na cabeça do Hulk e, no entanto, ele imediatamente voltou quando o estilhaço foi removido durante uma batalha contra o Thor. Então fica aqui a curiosidade e também uma menção honrosa para o Maestro, que pode entrar nessa lista como uma nova personalidade do Hulk, apesar de não ser. Mas indo para o oitavo, temos o Hulk da Culpa. Essa é uma personalidade do Hulk que curiosamente nunca se manifestou em seu corpo, apenas na cabeça do personagem. Fisicamente é um dos mais diferentes, contando com garras, dentes afiados e espinhos por todo o corpo. O Hulk da Culpa representa toda a culpa e arrependimento. Isso inclui culpas por coisas que o Bruce não tinha controle, como era o caso do abuso do seu pai sobre si. Mas isso também inclui todo o arrependimento que ele sente toda vez que o Hulk causa danos e destruição. Felizmente, o Hulk da Culpa raramente se manifestou no mundo real, e novamente Bruce Banner e Samson tiveram que se unir para criar uma prisão para ele dentro da mente de Bruce, o que prendeu o Hulk da Culpa lá para sempre. E levando em consideração o seu tamanho, é certo que essa versão seria de longe a mais poderosa de todos os tempos e seria um verdadeiro desastre deixá-la para ver o mundo com seus próprios olhos. Lembrando que a força e as formas do Hulk também são representadas dentro da mente do personagem. Já foi mostrado o cicatriz verde bem maior que o Hulk selvagem, o que é natural entendermos isso como a diferença de força entre as duas personas. Mas eu elogiei algumas personalidades do Hulk aqui no vídeo, mas essa aqui realmente não dá. O Hulk ao quadrado é uma versão do personagem que não é tão desenvolvida quanto as demais, mas vale a pena mencionar para o vídeo ficar o mais redondinho possível. Ao viajar de volta no tempo,
tempo, Hulk recebe doses da mesma radiação gama que originalmente transformou Bruce no Hulk. Então a radiação extra deu origem a uma nova versão completamente nova do personagem. Essa história não faz tanto sentido, já que não é assim que a Marvel sempre trabalhou a bomba gama no Hulk. Mas fazer o que, né? Graças a isso, ele tem os poderes elevados ao quadrado, podendo nivelar montanhas só de pousar nelas e sendo comparado à força da natureza. Ele era capaz de lançar veículos para longe só de mexer seus braços e ignora completamente tiros de tanque, mostrando uma invulnerabilidade quase que completa. Mas tão rápido quanto apareceu, ele acabou sendo deixado de lado. Apenas teve participações em 2 edições da HQ do Hulk e nunca mais deu as caras. E olha, eu realmente duvido muito que ele volte a aparecer, já que não é uma forma muito popular do personagem e também não é uma personalidade criada pela mente de Bruce Banner. É apenas um Hulk, mais Hulk do que nunca. E diferentemente do Gravity Hulk, essa aqui eu diria que realmente não é canônica, porque nem mesmo a sua criação faz sentido. Mas vamos pro próximo. Além de ter uma raiva fora de controle e múltiplas personalidades, Bruce Banner ainda é extremamente azarado e levou um tiro na cabeça do seu assistente na época que trabalhou para a SHIELD. Bruce foi salvo de extensos danos cerebrais por Tony Stark e seu vírus Extremis, mas houve algumas consequências em seu corpo e sua mente por conta disso. O Bruce acaba retornando e tentou aprimorar o vírus em seu sistema nervoso, o que resultou no desenvolvimento de mais uma persona. O Dr. Jade é muito parecido com o Professor Hulk, pois ele misturava a força do Hulk com a inteligência de Bruce Banner, mas a arrogância veio junto no processo. Ele logo determinou que os mutantes Gama eram ruins para o mundo e embarcou em uma campanha de cura forçada para outros tipos de Hulk, como Bomba A, Hulk Vermelho, Scar, que é o seu próprio filho, e vários outros. Ele por um bom tempo foi a personalidade dominante, mas o vírus aos poucos se enfraqueceu e essa versão se perdeu, voltando à forma de Hulk selvagem e os demais que ficaram de escanteio. Mas curiosamente, temos uma versão do Hulk que é diferente da lista. Ele não é movido pela raiva, mas sim pela tristeza. Essa forma apareceu quando a Feiticeira Escarlate e o Dr. Destino tentaram um feitiço de inversão para transformar o Caveira Vermelha em uma boa pessoa, mas o feitiço acidentalmente soltou e afetou um monte de outras pessoas. E bom, um dos felizardos a receber isso foi o Hulk, que teve uma alteração nos seus poderes, invertendo a polaridade, sendo que agora, ao invés da raiva, sua transformação é acionada pela tristeza. Ele também se revelou como Hulk do Hulk, o que na época foi uma novidade, mas hoje em dia já temos pelo menos 2 Hulks do Hulk, então perde um pouco o impacto. Levando em consideração que Bruce Banner sempre teve mais motivos para ficar triste do que bravo, Clã, que é o nome dessa transformação, que é Hulk, ao contrário, provou ser um dos Hulks mais poderosos já manifestados pelo personagem. Mas felizmente para todo mundo, a Feiticeira Escarlate e o Dr. Destino conseguiram reverter o seu feitiço de inversão e o Clã deixou de existir, nunca mais apareceram depois disso. Mas não foi o último Hulk do Hulk, como eu comentei. Temos também o Titã, que também é nomeado como Hulk do Hulk. Ouso falar ainda que o Titã é ainda mais poderoso que o Clã. Ele é extremamente manipulador, inteligente e ardiloso. É declarado que ele é a verdadeira personalidade de Bruce Banner. Seus poderes se estendem até mesmo quando o personagem não está transformado, afetando outras pessoas em um bar e deixando todas elas em uma fúria homicida. Isso fez com que Bruce ficasse aterrorizado e criasse o que ficou conhecido como Sala de Máquinas, onde ele tinha o controle completo do Hulk como se fosse uma nave espacial. Mas o Titã tinha acesso a essa sala e se disfarçou de Betty Ross, o manipulando até tomar o controle, dizendo a Bruce que ele deveria deixar o Hulk ser livre. Quando a personalidade tomou forma por completo, ela se mostrou forte o bastante para dominar um planeta cheio de monstros que já eram fortes o suficiente para destruir planetas. Até mesmo seu espírito era tão forte que o Doutor Estranho não conseguia possuí-lo usando sua forma astral. Titã facilmente o expulsava ao tentar. Felizmente, Bruce se une a Hulk para alterar a transformação e fazer com que Bruce Banner volte à sua forma humana. Desde então, o Titã não foi mais visto nos quadrinhos, mas isso foi bem recente, então é capaz de vermos novamente no futuro. Mas por fim, temos a última personalidade apresentada pelo Hulk e que ainda não temos muitas explicações, que é o Hulk cabeludo. Se eu fosse fazer um top 5, diria que ele estaria na lista, já que bateu de frente com Thanos e matou uma entidade. Mas isso eu deixo para falar em outro vídeo específico sobre esse Hulk. Ele ainda não foi oficialmente nomeado, mas foi apelidado pela internet como Hulk cabeludo, o que chega até a ser engraçado pensar que com tantas transformações e personalidades, essa é a primeira do Hulk com cabelo longo. Essa personalidade apareceu recentemente no quadrinho solo do Hulk e não sabemos ao certo se é uma nova personalidade ou uma antiga. Em alguns fóruns eu vi muita gente dizendo que é o Cicatriz Verde e que seria o Gravity Hulk também, né, no caso. Mas a forma como os personagens atuam não são iguais, o que faz muita gente, incluindo eu, acreditar que é uma nova persona. Como ainda não temos muitas informações acerca da psique do Bruce Banner nesse momento, entra para a lista e fica junto das demais. Isso até ser desmentido ou não em algum momento no futuro. Mas no geral é isso, espero que tenham gostado, principalmente de saber um pouco mais sobre o personagem Hulk, que da Marvel é um dos meus favoritos e sempre foi, e provavelmente sempre será, já que é um personagem muito interessante, inclusive para mim que faz psicologia. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever para ajudar o canal a continuar crescendo, deixa um like, manda para aquele seu amigo que quer saber um pouco mais sobre o Hulk, comenta aí embaixo qual dessas versões você mais gostou e até a próxima.